Malemba, Malemba, o seu podcast quinzenal está de volta, já estávamos com saudades vossas. Hoje temos uma convidada super especial, ao qual vão gostar bastante, vindo de uma terra muito especial, sabe. Malemba, Malemba, ao meu lado tenho o meu companheiro de guerra, de batalha, o camarada JPP. Muito boa tarde, madrino, boa noite, bom dia. Eu não sei onde é que você está a ver, a que horas você vai ver. O importante é que você está a ver o Malembe Malembe. Convido você a dar uma passadinha aqui embaixo e acionar aí o sininho no YouTube, para que você tenha sempre aquela indicação de que temos um novo episódio. E hoje temos um novo episódio, você vai saber já quem é a nossa convidada. Mas antes, olá, dona Petra. Tá vendo? Não foi doutora, foi dona. Dona, doutora, não gosto nem de um nem do outro. Estás muito acelerado. Malemba, Malemba, muito rápido. Gostei. Está a falar em velocidade 1.5, ou seja, se vocês estão a ver em velocidade 1.5, meta na velocidade 1. Na verdade, não sou eu que sou acelerado, você é que é lento. Tens que entender. Malemba, Malembe, Malembe. Devagarinho. Vamos embora, doutora Já Petra. entramos aqui a boa matar, tarde. sejam bem-vindos, bem-vindas. O horário que vocês estiverem a ver este episódio, com certeza irão gostar. Vamos falar aqui sobre temas muito interessantes, mas sem mais delongas, demoras, como é que se diz? Delongas, é isso. Temos aqui a nossa querida... Olá, eu sou a Tairine. Peço desculpa. Estás a falar ativamente bem. Pronto, eu estou aqui. É um prazer estar aqui convosco. Obrigada pelo convite. É o meu primeiro podcast oficial, então peguem leve comigo. Nós aqui não pegamos leve, não. Você vai perceber que a primeira vez a gente nunca esquece. Com certeza. Muito bem. Define só uma coisa, o seu nome é... Tairine. Tairine. Certo. De onde é que vem o nome Tairine? É a junção de outros nomes? Qual é a explicação? Olha, para ser sincera, eu nunca descobri. A minha mãe disse que é um nome que gostava muito, ouviu de um lado qualquer e resolveu colocar Tairine. E eu gosto. Eu tenho outro nome, mas que também isso não vem ao caso. Mas agora colocar-se em cima da mesa, nós agora vamos ter que perguntar como é que é. É que eu costumo sofrer bullying aqui por causa do nome. Não é bem um bullying, pronto, não é um nome comum aqui e também são dois nomes parecidos, então sempre que eu falo as pessoas querem saber o porquê. O meu nome no documento é Deirine Tairine. Deirine Tairine. Certo, mas eu prefiro Tairine. Eu acho que é um nome que combina mais comigo. Mas Deirine um bocadinho mais infantil, assim. Eu acho que Tairine é mais Tairine. Mas você já teve o seu nome chamado no aeroporto? Ainda não. Ainda não, né? ou no supermercado, ou no shopping. Mas na escola, sempre que eu ouço, às vezes eu fico assim, Deirine, eu estou ali assim, fico à espera que me chamem de Tairine. E Muito sempre bom. perguntam, mas a minha avó insistiu que ficasse os dois, a minha mãe gostava mais de Tairine, mas pronto. Você tem irmãos? Tenho. Como é que eles chamam? Tenho o Luís. Normal? Sim. E também tem a Jéssica, que também é normal. Luís e Jéssica Dairine. Certo. Tu foste a especial. És a mais nova, a mais velha do meio? Eu sou do meio. Os do meio são sempre os mais problemáticos. Olha. Tairine. Antes de começarmos basicamente a nossa entrevista, nós temos aqui uma mecânica no programa, digamos assim, uma dinâmica. Obrigado, Petra. Uma dinâmica no programa que é o seguinte: o último convidado deixa sempre uma pergunta para o convidado a seguir. Portanto, nós temos aqui a pergunta da nossa última convidada para você, que foi a Tereza Fernandes. Ela vai fazer uma pergunta para você. Você, por favor, vai responder a pergunta dela. E depois nós vamos gravar uma pergunta sua para o nosso próximo convidado, mesmo sem você ou sem a gente saber ainda quem é, tá bom? Okay. Então, vamos à pergunta deixada pela Tereza Fernandes para a Tairine. Eu sou a Tereza Fernandes e a minha pergunta é mesmo esta. O que é que te faz feliz? Olha, uma pergunta muito interessante. E eu já estou feliz com a pergunta. Eu acho que eu sou uma pessoa muito fácil de agradar, digamos assim. E o conceito de felicidade para mim é uma coisa, digamos assim, simples. Eu acho até que a felicidade é uma coisa simples. Nós é que complicamos e queremos muitas coisas que às vezes estragam o real conceito. Eu estar feliz é estar com a minha família, ter saúde, ter um trabalho digno.
e pronto, e ter amigos também, porque o mais importante lá no final do dia é dormir com a consciência tranquila e saber que eu estou a me portar bem, né? Que o Senhor lá em cima está contente com o que eu estou a fazer aqui. E por que você não mencionou o amor? Amor já faz parte, família é amor. Não. Eu digo outro tipo de amor, né? Eu digo outro do crescei-vos e multiplicai-vos. Eu me refiro a esse. Pronto, eu acho que eu me empolguei um bocadinho, mas não quer dizer que eu não gosto, né? Eu sou uma pessoa muito amorosa, digamos assim. Não muito romântica, mas eu levo muito a sério o amor, o relacionamento. E eu acho que precisamos, que faz parte do nosso dia a dia, do nosso crescer. E eu tenho uma pessoa do meu lado que me faz todos os dias pensar que eu não podia fazer uma escolha melhor. Então eu acho que isso é... muito Afinal é importante. Você é de Cabo Verde? Sou, sim, nascida e crescida. De que ilha? Ilha de Santiago. Muito bem. Sou natural do Concelho de São Domingos, um pequeno concelho pouco conhecido e de uma zona muito pouco conhecida e que um nome um bocadinho engraçado, já agora. A minha localidade chama-se Moia-Moia. Moia-Moia. O que quer dizer isso? Pronto, tem muitas histórias atrás deste nome, mas disseram que era por causa do tempo da escravatura e tudo mais. O termo moia-moia em Cabo Verde se usa-se como aqui é promoção, saldos. Então na época havia uma certa concentração de escravos no local e a minha zona servia de meio, pronto, para deslocarem com os escravos. Na época haviam muitos, então deram esse nome de moia, era mais ou menos uma promoção de escravos, pronto. Mas eu não sei se essa é a verdadeira história. Pronto, é uma história que é um mito ou se é um facto. Certo, é uma história que eu ouvi de uma senhora da minha zona. Então você é a Tairine de Moia-Moia. Exatamente. Não, Dai, né? Ela dos dois, né? Gente, ela não gosta. Não é que eu não gosto. Primeiro. Não é que eu não gosto, mas eu prefiro Tairine. Tairine é o segundo. Sim. Okay. Mas eu sou conhecida mais por... Dairine é mais em casa, família, as pessoas mais íntimas. Tairine é do mundo. Tairine e Dairine. Teu nome já é uma salada mista. Exatamente. Tá como o meu perfil no Instagram. E o porquê salada mista? Eu acho que é porque... digamos que o meu perfil está em construção. Pronto, eu comecei recentemente a sério. Sempre gostei de trabalhar com redes sociais e tudo mais, mas eu comecei há pouco tempo e ainda estou à procura, digamos assim, de um caminho. Comecei com conteúdos de autoestima, moda, autocuidado. Eu percebi que eu podia ir mais longe. Eu senti que precisava de mais alguma coisa, um temperozinho, um molho. E foi aí que eu comecei a falar de temas educativos, temas que, pronto, hoje em dia estão muito confusos, digamos assim, que eu penso que as pessoas vão querer ver, que eu tenho algum contributo para dar, então eu disse, por que não salada mista? Eu estou nesse caminho e vamos ver quando é que isso vai deixar de ser uma salada mista ou se vai continuar a ser salada mista. Tu falaste aí da parte da autoestima. Alguma vez a tua autoestima esteve fragilizada e isso também te traz motivação para falar sobre esse tema com as outras pessoas? Certo. Eu acho que todos nós, em alguma fase da nossa vida, já sentimos meio down, já tivemos uma fase em que não gostamos um bocadinho do nosso corpo, do nosso cabelo, da nossa cara. Isso é uma coisa que precisamos trabalhar muito. Embora pensemos que a autoestima esteja ligada somente à aparência física, a autoestima é muito mais além do que isso. Nós, praticamente, tudo que está à nossa volta retrai um bocadinho a autoestima. Ou seja, precisamos do nosso lado profissional, seja amoroso, familiar, tudo precisamos da autoestima. E então, quando eu estive nesse momento, eu sou uma pessoa que sempre foi uma pessoa que chegou, Tairine, essas coisas, mas eu me vi um bocadinho perdida em algumas fases da minha vida e eu precisava me levantar e quando eu levantei disse, não vou aceitar mais que eu chegue onde eu estava e também vou fazer de tudo para que outras pessoas também, para levantar outras pessoas comigo também. Que mecanismo utilizou para poder se levantar? Eu acho que o principal foi
os exercícios de autoafirmação. Isso é muito importante. Eu, na frente do espelho, a repetir milhões de vezes: eu sou isso, eu sou aquilo, Não, eu pode posso. repetir. É o quê? É o quê? O que é que dizia no espelho? Eu sou, é o quê? Pode dizer em crioulo, tranquilo, tá? É tipo, eu andava a dizer: a minha bonita, a minha maravilhosa, tem cabelo bonito, tem sorriso bonito, e era basicamente nas coisas que eu ouvia o contrário. Oh, Nas coisas que eu ouvia o contrário, porque. mas ouvia das pessoas ou ouvia da tua própria mente? Não, por acaso eu sempre fui tranquila com a minha mente. Ok. Foi mais das pessoas, porque aí acabamos de entrar na conversa da pressão, né, da pressão dos padrões de beleza, né? Em Cabo Verde as pessoas magras não são consideradas bonitas, pronto. Pelo menos na época em que eu vivia em Cabo Verde, não. E então eu via muitos comentários do fato de ser magrinha, né? Tanto na escola, tanto nos lugares em que eu ia, dos rapazes, né? Dos héteros tops. Eu via sempre isso e isso me incomodava muito, de alguma forma. Então eu precisei me levantar e, graças a Deus, a minha família sempre esteve do meu lado. E também o relacionamento, aquela parte do relacionamento. Isso foi um bocadinho, eu acho que contribuiu um bocadinho. Não no sentido positivo, mas foi o que. Te deitou para baixo. Exatamente. Então eu precisava me levantar sozinha, porque antes eu pensava que eu precisava de alguém. É claro que complementa sempre, mas nós precisamos saber que a autoestima vem de dentro. Tem que começar de nós mesmos. Mas, Tairine, essa técnica do espelho funciona mesmo? Se eu ficar na frente do espelho dizendo eu sou magro, eu sou magro, eu sou magro, eu vou emagrecer mesmo, Tairine? Se eu começar a dizer assim: meu cabelo tá preto, meu cabelo tá preto, meu cabelo tá preto, ele vai ficar pretinho mesmo? Estou cheio de branca já. Como é que é isso? Eu acho que me pegou um bocadinho. Dificilmente eu fico sem palavras. E agora eu estou sem. Pô, mas nós estamos no início ainda do programa. Você já ficou sem palavras, Tairine? É assim, eu acho que é uma técnica que nós precisamos acreditar e temos que falar. Não vamos estar aí. Claro que eu não vou chegar no espelho a falar que eu tenho um cabelo branco, sendo que eu não tenho um cabelo branco. Né? Eu preciso fazer alguma coisa para que o meu cabelo fique branco. E se eu não fizer nada, o exercício não funciona, né? Tá, mas então, agora falando sério, qual é a parte do exercício que funciona? De que forma isso te ajudou? Eu antes, por exemplo, quando eu ia comprar uma roupa na loja, eu pensava sempre: quando eu sair, o que é que as pessoas vão pensar? As pessoas vão falar que isso é curto, as pessoas vão falar que isso não ficou bem. Você dava muita importância à opinião dos outros. Eu dava muita importância. E eu comecei a pensar: o que é que eu acho sobre aquela roupa que eu vou usar? Como é que eu vou me sentir? Então eu vestia: eu acho que isso aqui está ótimo, eu acho que vai ficar bom, eu gostei. Então isso também ajudou muito. Deixar de lado um bocadinho o que as pessoas falam, porque as pessoas sempre vão querer que tu sejas alguma coisa. E muitas vezes as pessoas nem são aquelas pessoas que elas mesmo querem ser. Então eu comecei a ver: Tairine, tens que ser um bocadinho mais assertiva nas coisas, ter um bocadinho de personalidade mais forte e não ouvir muito o que as pessoas dizem, porque a opinião alheia vai sempre existir. Mas isso, pronto, nós temos que saber lidar com isso e saber que são só pessoas a falar. E pronto, final. O resto é resto. E nessa de te tornares mais assertiva, isso foi bem aceito pelas pessoas que estavam à tua volta? Eu acho que, na verdade, as pessoas não sabiam que eu me perdi. Porque eu fingia. Eu fingia que estava tudo bem, embora, pronto, algumas pessoas assim mais perto percebiam que eu precisava de alguma coisa, mas não era exatamente, eles não sabiam exatamente era o quê, que eu estava com a autoestima baixa, eu era aquela pessoa que estava sempre: estou ótima, estou ótima, estou ótima. Mas bem lá no fundo, quando eu me deitava na cama, eu sabia que não estava tudo bem e pronto, que eu precisava fazer alguma coisa por mim. E quando eu comecei a fazer isso, eu acho que eu via mais tipo: estás com outro brilho. Das pessoas mais próximas: estás com outro brilho. Eu não sei o que é, mas eu consigo te ver melhor. Eu estou a gostar muito dessa fase. Isso também ajuda. As pessoas que tu tens à tua volta ajudam muito na sua construção. Tairine, e o fato de você ter vivido isso, ou seja, de você se auto-enganar, te deu experiência para você perceber quando é que uma pessoa também está tentando enganar alguém? Exatamente, eu acho que me ajudou muito. Vou inclusive contar, mas eu tenho uma amiga, eu sempre a via, no início, quando eu conheci ela, eu falava: essa pessoa tem autoestima muito alta, é uma pessoa muito bem resolvida.
Mas com o tempo, quanto eu mais convivia com ela, eu percebia que era uma farsa, uma autoestima farsa. A pessoa passou por muitos traumas e aquilo era um mecanismo de autodefesa. A pessoa não tinha autoestima, a pessoa fingia que tinha. Mas muitas vezes nós fingimos achando que com o tempo conseguimos chegar àquele patamar que realmente fingimos, mas estamos somente a enganar a nossa cabeça. Precisamos mesmo é acordar e acreditar e ver aquilo em que acreditamos. Não começar a falar, eu sou isso, sendo que eu não sou. Trabalhar mais no sentido de melhorar e pronto, e se aceitar. E eu comecei a ver, com o tempo eu via pessoas que chegavam perto de mim. Eu acho que eu estudava um bocadinho o comportamento das pessoas. Sou uma pessoa um bocadinho muito observadora e eu estudava. A pessoa chegava até mim e falava, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu pegava as pessoas nos momentos assim mais vulneráveis e eu via que essas pessoas não são, na verdade, quem elas dizem que são. São pessoas que se enganam para poder se mostrar, pronto, para poder se defender. Isso, aí você oferecia um espelho para ela. sempre, sempre. Era um espelho, diz o que é que tu vês. O que é que tu vês? Não é o que eu quero ouvir, nem o que queres ouvir. Diz o que é que tu vês. Eu sou isso, eu sou aquilo. E o que gostas do que vês? Eu não. Ou, então, o que é que achas que deves fazer para mudar isso? Isso também é muito importante. Isso me ajudou não só a crescer como pessoa, mas também ajudou as pessoas ajuda as pessoas que estão à minha volta. Pronto, e estão sempre a dizer, é por isso que eu acho que um elogio, muitas vezes, não é mentir. Estás bonita sendo que não estás. Eu não faço isso. É sempre que eu ver uma pessoa, eu acho que é até automático, não é uma coisa que eu me esforço. Sempre que eu vejo uma pessoa assim, estás bonita, gostei do teu óculos, gostei do teu cabelo, está muito bonito, gostei do teu look. E isso ajuda muito, às vezes um elogio. Olha, só para ter uma noção, uma vez eu vi uma senhora no centro comercial, não a conheço de lado nenhum. Cheguei na senhora, a senhora estava ali, parecia uma pessoa triste, mas ela estava a se esforçar para sorrir, e é uma pessoa muito bonita mesmo. Faz muito tempo que eu não via uma pessoa tão assim, natural, bonita assim. Ela falava, depois eu disse assim, a senhora é mesmo muito bonita. Ela começou a chorar. Ela disse assim, mas eu sou bonita mesmo. Eu disse, muito bonita, bonita mesmo. Faz tempo que eu não via uma pessoa assim. E olha que eu não estou a falar só de beleza interior. Eu consegui, pouco tempo que eu tive aqui, eu vi que a pessoa é uma pessoa mesmo muito pura. A energia bateu. Ela disse assim, olha minha querida, muito obrigada. Faz muito tempo que eu não via isso. Isso realmente fez o meu dia. Eu vou chegar em casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque realmente nem meu marido me fala que eu estou bonita, nem os meus filhos, nem as pessoas, e isso, eu acho que isso ajuda muito. Isso tem a ver com o início da conversa, quando você disse que nós é que complicamos muito a vida da gente, não é? Exatamente. Às vezes o básico, não precisamos de muita coisa. Por exemplo, eu estou sempre, as pessoas dizem, estás sempre feliz. Sim, eu estou com vida, tenho saúde, tenho os meus familiares, tenho um trabalho digno. Por que eu vou complicar? Do resto, eu consigo, eu conquisto. Deus disse, coloca as mãos que eu vou te ajudar. Mas eu não vou ficar ali sentada à espera que as pessoas venham cá pegar na minha mão e levar para um sítio. Eu vou tentar sempre fazer o meu, mas sempre sem esquecer que eu preciso estar feliz, a minha família precisa estar bem para que eu também possa estar bem. Eu sou uma pessoa de família também. Já agora fiquem a saber. Tairi, há um processo que, depois de um tempo de autoestima baixa, entra no mundo da moda, certo? Entrou no mundo da moda para esconder a falta de autoestima ou para, no fundo, poder sobressair aquilo que considera a tua beleza? Eu acho que quando eu entrei na moda, eu não estava naquela fase menos boa da minha vida. Eu estava no Já auge. estava resolvida? Não, isso foi antes. Ok. Porque eu estive nessa fase durante o processo da entrada da moda e tudo mais. Eu entrei porque nós estivemos a falar sobre isso no programa. É como eu disse, em Cabo Verde as pessoas magras não são consideradas bonitas, certo? E eu me sentia mal por causa disso, porque era na escola, tu és tipo balito, magrinha, isso, mas aquilo. E eu ficava a pensar, então onde é que eu me enquadro? Se não é aqui, eu tenho que procurar um sítio. No teu próprio país, não é? Exatamente, eu tenho que procurar um sítio onde eu me sinto em casa. E foi aí que eu encontrei uma agência. Eu fui participar de um concurso de beleza.
Eu participei de concurso de beleza desde quando eu era criança. Então, eu participava, mas era aquela coisa assim da zona, que não era assim muita. Mas pronto, eu participei de um concurso de uma universidade, na universidade em que eu estudava, UniCV. Então, eu me participei mesmo com medo, com tudo. Eu não estava preparada, eu estava sem vestido, eu estava sem sapato, eu não tinha muitas coisas, mas as pessoas que estavam ali na comissão sempre, eu acho que tem jeito, eu acho que consegues, eu acho que é isso. Já participaste de outros concursos, já ganhaste outros concursos, eu acho que consegues. Mas eu acho que os que eu fiz já atrás eram mais, eu levava mais num tom de brincadeira, de passar o tempo. E quando eu entrei ali, eu senti que haviam pessoas como eu. Eu comecei a me sentir em casa. Afinal, existe um lugar para mim. Existem outras magras também. Exatamente. Eu vi outras pessoas magras que estavam com a autoestima em dia e não fingiam, eram mesmo pessoas que, pronto, que se sentiam bem. Eu comecei a pensar, se calhar eu preciso investir mais nisso. Isso porque- ainda era em Cabo Verde? Ou Sim, em Já Cabo acabaram. Verde. Era em Cabo Verde ainda. Talvez eu preciso investir um bocadinho nisso. Eu passei por bons perengues naquele concurso. Eu machuquei os meus pés que eu precisava para desfilar. Como eu disse, eu não tinha vestido. E toda a gente, a minha família, por acaso, sempre me apoiou nessas coisas. Por mais que falavam, tipo, no início não acreditam muito, porque é só uma coisa passageira, vai passar. Mas me apoiavam muito. Então era toda a gente à procura do vestido, porque eu meti na minha cabeça que tinha que ser um vestido amarelo. Então toda a gente ia procurar um vestido amarelo. O salto, toda a gente ia procurar um vestido amarelo. E nós conseguimos um vestido amarelo na véspera, e só depois de um tempo descobri que aquele vestido já tinha sido usado por uma outra pessoa que ganhou aquele concurso, inclusive. Então pegaste a benção. Eu O acho que vestido amarelo. eu acho que foi sim. E quando eu ganhei o concurso, foi aí que eu comecei a me despertar. E as pessoas começaram a chegar até mim, as oportunidades começaram Você ganhou o concurso do vestido amarelo? Eu ganhei. Sim. Eu ganhei, por incrível que O pareça. amarelo é o talismã. Eu ganhei o concurso e pronto, é a única universidade pública em Cabo Verde, a maior, né? Então as coisas, a novidade começou a se espalhar. Comecei a fazer trabalhos, pronto, que na época não era mais exploração do que trabalho, mas pronto. Para mim era trabalho porque eu nunca fiz, então para mim aquilo era bom. As pessoas começaram a chegar, recebi o convite de uma agência de moda, foi aí mesmo que eu me encontrei. Porque eu via tantas pessoas, mas tantas pessoas que carregavam o mesmo sonho que eu. Era uma seca constante, mas quando eu digo seca, é seca Seca. mesmo. É seca porque nós dificilmente nos pagavam na agência. Se nos pagassem, era tipo 10 euros, 20 euros, que não dava para nada, porque nós íamos para ensaio todos os domingos, pagávamos o nosso caro, tipo, era todos os eventos, nós estávamos lá, mas nós gostávamos daquilo Isso mesmo. já era assim. uma escravatura moderna. Né? Eu gostava Era lá em daquilo Moia. mesmo. Não. Aí já eu subi um bocadinho. Foi na cidade da praia. Hum. Então havia pessoas, nós íamos para eventos e a minha família de vez em quando me dava uma indireta assim, tipo, eu sei que tu gostas, mas precisas te valorizar um bocadinho. Mas eu pensava aquilo assim, eu estou a começar, eu preciso fazer coisas para começar, para que as pessoas me conheçam. E as marcas chegavam até mim e era sempre com a mesma conversa: vais ganhar visibilidade. Nunca E era eu- dinheiro. Nunca era dinheiro, vais ganhar visibilidade, vais ganhar visibilidade. E eu, fogo, quando é que eu vou ganhar visibilidade? Fogo, nunca mais chega. Será que eu vou ganhar visibilidade mesmo? Mas ganhaste a visibilidade? Eu ganhei, eu consegui. Eu fui para uma outra agência que era maior, que eu fiz trabalhos maiores, e foi desde então que eu comecei a ver que se calhar aquele era o meu caminho. Ok. Aí tiveste que idade, mais ou menos, nessa altura, quando Eu começaste? tinha mais ou menos uns 18, 19, sim. Mas a minha luta com a moda já era desde criança, desde quando eu usava os sapatos da minha mãe e E colava qual revista foi o na parede. maior propósito de entrar no mundo na bonda? Eu gostava mesmo. Ou Era hoje paixão, conheci? era Ok. paixão mesmo. Eu gostava. E quando eu entrei, eu disse assim, eu tenho um contributo para dar para esse mundo. Vamos ver até onde é que eu posso chegar. Pronto. E eu fui indo. E Portugal? Onde é que entra? Portugal era mais ou menos nesta época, onde eu estava a estudar na UniCV, e eu acho que o povo cabo-verdiano é um povo naturalmente imigrante.
Toda a família tem um familiar que vive aqui, na França, na Holanda, e todos nós, desde criança, pensamos, eu vou para Portugal, eu vou para a França, eu vou para a Espanha. Então, ficávamos com aquilo na cabeça. E eu sempre pensava, eu preciso sair daqui porque eu nasci no país errado. Não que eu não tenha orgulho de ser não que eu não tenha orgulho. Eu sou muito orgulhosa e eu acho que eu não podia, agora eu consigo ver que eu não podia nascer num outro país. Mas eu pensava que as oportunidades que eu precisava não estavam em Cabo Verde. E realmente não estavam. Eu eu fiz o que eu tinha para fazer ali, eu consegui trilhar o meu caminho ali, mas eu precisava sair de Cabo Verde se realmente eu quisesse uma coisa maior. E foi aí que Portugal entrou. Eu vim com um visto de estudo, eu vim para estudar numa universidade que fica no norte. Acabei, no primeiro ano não consegui estudar, porque pronto, não tinha apoio e tudo mais. E eu fiquei um ano a trabalhar aqui em Portugal. Comecei a trabalhar eu cheguei em plena pandemia, me lembro, os voos já eram escassos, as lojas estavam todas fechadas. E na segunda semana, quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar. Já com os pés bem inchados por causa do frio, com medo, não conhecia nada, nem sequer tinha passe. Quando me disseram que eu consegui um trabalho, nem tinha passe nem nada, eu disse assim, eu preciso trabalhar. E era uma tia minha que conseguiu um trabalho na área de limpeza. Eu nunca sequer trabalhei na área de limpeza na minha vida. Em Cabo Verde eu não precisava fazer isso porque pronto, eu tinha apoio, já tinha os meus pais e tudo mais. E também eu era mais pequena. Eu comecei a pensar, a partir de agora tens que trilhar o teu caminho sem mamar, sem papá, porque aqui é cada um por si. Foi aí que eu comecei a fazer trabalhos e a minha avó admirava muito o fato de eu não me queixava. Eu levantava todos os dias às 5 da manhã, estava aí. A minha avó levantava para ver se eu estava aí e eu não estava. Eu estava já no caminho aí para trabalhar. Trabalhei durante um ano. Graças a Deus eu aprendi muito com aquele trabalho. Eu aprendi muito mesmo. O que, por exemplo? O que a Missy do vestido amarelo, quando vem para Portugal, aprende com esse novo trabalho? Eu aprendi. Primeira coisa que eu aprendi é que eu precisava estudar. Eu não podia. Não é um trabalho digno, qualquer pessoa pode fazer, mas eu sentia que eu precisava mais. Eu aprendi que temos que valorizar qualquer trabalho que seja. Foi aí também que eu pensei, se a minha mãe estiver aqui, eu não quero que ela faça esse tipo de trabalho. Não que não seja um trabalho digno, mas Sim. É muito cansativo. É muito cansativo. Sim, sai do corpo. No nosso dia a dia, nós não temos a noção do quão importante esse trabalho é. As pessoas cansam todos os dias. É um trabalho, como o senhor mesmo disse, é um trabalho de corpo mesmo. Mas é muito... Foi impressão minha ou ela me chamou de Sim, Sheila? JP. Ó, Missy do vestido amarelo. Gostei do apelido. Tu toma tiro, mulher. Continua. Certo, então eu disse assim, Tairinho, precisas fazer alguma coisa, porque eu tenho um amigo, inclusive, que diz assim que... Você se perdeu. Você estava dizendo que as pessoas não valorizam o tipo de trabalho, certo, não é? Que as pessoas ligadas à área de limpeza, essas coisas todas fazem. É um trabalho que as pessoas não valorizam. Nós no dia a dia estamos aí, fomos para um sítio, está tudo limpo, tudo perfeito, não sabemos, não queremos saber, jogamos um lixo no chão, não queremos saber quem é que apanha, desarrumamos tudo e na verdade não pensamos naqueles heróis, porque eu acho que sim. As pessoas que fazem isso são heróis, sim. As pessoas que levantam mais cedo sempre para trabalhar estão mais cansados. Sem contar com o trabalho doméstico, que já é um emprego sem pagar, né? E a maior parte dos trabalhos de limpeza aqui quem fazem são as mulheres. Temos sim homens a fazer isso, mas são mais mulheres a fazer. E eu via os olhares. Os olhares não me incomodavam porque eu me sentia abaixo. Os olhares me incomodavam porque eu pensava assim, o que é que essas pessoas pensam, quem essas pessoas pensam que são para menosprezarem as pessoas que trabalham na limpeza. Eu via pessoas que tinham mais ou menos, pronto, não são pessoas 20 e poucos anos assim que trabalhavam nas empresas, me tratavam com desdém, sabe? Tipo, é a menina da limpeza ali. Como se eu não fosse ninguém pelo fato de eu estar a trabalhar na limpeza. Como se você fosse invisível, né? Era exatamente isso. O senhor passava,
Eu trabalhava num sítio bem grande mesmo e nós deslocávamos de um lado para o outro para limpar. E quando o senhor passava lá do outro lado, que era mais ou menos uns 10 minutos de caminho, se ele for 20 ou 30, pronto. E o senhor me chamava, olha, precisas vir cá para pegar um pano que caiu no chão. Sério? E eu pensava assim, por quê? Por que que ele não pega aquele pano? Ou vai perder o braço, tens que pensar. Eu precisava deixar de fazer o que eu tinha para fazer, atrasar o meu trabalho, para ir lá naquele sítio e pegar aquele pano, porque o senhor não pode pegar aquele pano. Tipo, era impossível para ele pegar aquele pano. E havia um senhor, era engenheiro, trabalhava naquela empresa. Eu acho que o senhor também tem origens cabo-verdianas, e ele dizia sempre, menina, eu não te quero ver aqui. Eu não te quero ver aqui. E ele tinha bastante cuidado em falar comigo para não me sentir mal. E eu falava sempre para ele, eu estou a trabalhar agora para eu poder estudar no próximo ano. Estou a juntar meu dinheirinho para estudar. Mas eu não vou ficar aqui. Eu vou voltar. O senhor pode ter a certeza que eu vou voltar, mas vai ser de uma outra forma. E eu tenho orgulho de estar aqui a trabalhar, porque eu me sinto bem em trabalhar, dizer eu estou a trabalhar para poder estudar. E ao mesmo tempo também, sempre que eu conseguia, eu enviava um dinheirinho para minha mãe, e isso é muito gratificante, saber que eu estou a trabalhar e fazer alguma coisa para, pronto, retribuir. Nunca conseguimos retribuir tudo que os nossos pais fazem por nós, mas pelo menos fazer o pouco, aquilo para mim já era muita coisa. Uau. Então trabalhaste esse primeiro ano calculo que tenha sido bastante desafiante, não é? Ano da pandemia, adaptação de um imigrante, trabalho. Logo na pandemia. Só a pandemia por si só já é um desafio, não é? Ainda mais com toda a adaptação. Estavas aqui, tinhas família aqui, não é? Estavas a dizer há pouco, tinhas família. Sim, a minha avó já está aqui há muito tempo. Eu tinha a minha irmã que também estudava, que já era um outro desafio à parte, porque os meus pais não conseguiam enviar dinheiro para estudarmos aqui. Também nós viemos já com aquela ideia de precisamos trabalhar para estudar, porque era assim. A minha avó já estava aqui há muito tempo, mas também não conseguia arcar com os estudos, é a casa, eu tenho uma outra tia, eu tenho vários familiares aqui. Então, quando eu cheguei aqui, graças a Deus, o processo de documentação foi fácil. Eu acho que é o fato, não sei porquê. Porque é um dos maiores desafios, não é? Para todos os imigrantes que vêm para Portugal, é a questão da documentação. Exatamente. A parte mais difícil, eu consegui aquilo, consegui ir rápido fazer aquilo, e eu tratei de tudo isso. E quando chegou uma fase, quando eu cheguei aqui, eu estava a namorar ainda. E eu cheguei aqui, aquilo de eu vir para Portugal não era somente, eu acho que foi uma missão. Quando eu digo que é uma missão porque eu precisava mesmo vir para cá, para sair daquela situação que eu estava em Cabo Verde. Mas calma, deixou o namorado em Cabo Verde? Sim. Ok. Mas quando eu deixei o namorado em Cabo Verde, no aeroporto, eu disse assim, para mim já deu. Calma. Eu acho que é melhor não colocar esta parte. Não, nós vamos usar exatamente essa parte aqui. Ele segue-te nas redes sociais. Eu acho que é melhor não, mas pronto. Mas é uma oportunidade que você tem de explicar por quê. O problema é que eu não quero explicar. Não é que eu não quero explicar para vocês, eu não quero explicar para o mundo. Então vamos deixar essa parte aqui. Então percebeste que foi uma missão, não é de teres vindo para Portugal? Exatamente, eu percebi que foi uma missão, e eu comecei a trabalhar a dobrar, porque eu via que o dinheiro não ia chegar. Pronto, é um ano inteiro de escola, precisava pagar o alojamento, precisava pagar a propina, a comida, tenho as coisas básicas. Então a minha tia disse assim, tem um outro trabalho também, que é na limpeza, são mais 3 horas, ou 4, não me lembro muito bem. Se conseguires, podes fazer, é durante um mês, daí juntas mais dinheiro. Eu disse, vou conseguir. Levantava às 6, ia para de 6h30 até às 4, saía às 4, pegava no outro às 4h30 e chegava em casa às 8. Tua tia ainda consegue emprego? Tua tia é uma central de emprego. Foi e ainda é. A minha tia é. Depois você deixa o contato dela aí, que muita gente. De imigrante que vier. Muita gente. Por acaso, a minha tia trabalha como. Já esqueci como é que se diz. Encarregada. É encarregada de limpeza nas empresas. Já trabalhou
com muitas empresas, então ela está sempre a arranjar pessoas de trabalho. Uhum. Eu consegui trabalho ali, a minha mãe, a minha irmã, as minhas primas, o meu pai ainda trabalha com ela, então, tipo, é uma pessoa que está constantemente a arranjar emprego para as pessoas. E nessa foi altura aquilo que mais te motivava e te mantinha, porque calculo que a tua rotina durante um ano tenha sido bastante desafiante, era sempre o foco, não, isto é para eu estudar, era sempre esse o foco. Era sempre isso, e eu ouvia de pessoas, quando começares a trabalhar vais esquecer os estudos. É, porque isso acontece muito. Eu As vi- pessoas começam a ganhar dinheiro. Mas eu acho que é exatamente isso que me motivou a estudar, Ao porque eu contrário, pensava é. todos os dias, eu preciso mudar a minha vida. Se eu escolher isso aqui, isso vai ser a minha vida para sempre. E se eu quiser mudar isso, eu preciso estudar. Então eu comecei a trabalhar, a dobrar o trabalho, eu chegava em casa muito tarde, tomava banho, comia, dormia. E a minha avó toda hora, minha neta, coitadinha, é tão magrinha, trabalha muito. Minha neta, precisas comer, essas coisas de pronto, pessoas mais velhas, né? Então eu fiz isso Sempre durante... magrinha te perseguindo, né? Sempre. É como a mim também. Não sei por que dizem, tá gordo, sempre me perseguem com isso. Então, tipo, eu usava isso como uma motivação. A escola era a minha motivação para eu continuar. Durante um ano, essa foi a minha rotina. E depois, passado um ano, conseguiste entrar na faculdade. Passando um ano, eu me inscrevi, porque eu não fui para a mesma escola em que eu cheguei, quando eu me inscrevi em Cabo Verde para vir para cá. Me inscrevi numa escola em que a minha irmã já estava a frequentar, ela estava a fazer mestrado, e eu fui para fazer licenciatura. E não foi tão difícil, porque ela já estava lá para mim, mas quando ela saiu dali, eu me senti sozinha, porque eu achava que eu não precisava de mais ninguém com a minha irmã. E foi na época em quando ela saiu que eu comecei a me sentir mais, tipo, comecei a sentir sozinha. Karine, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, senão ela me foge. Nesse percurso todo, ou seja, da pandemia para cá, você hoje, a faculdade que você entrou é a faculdade de? Direito. Solicitadoria, pronto. Solicitadoria, muito bem. Nesse período todo em que você veio de Cabo Verde para cá, chegou na situação que você acabou de dizer, você, mulher africana, alguma vez se sentiu vítima de ou xenofobia ou de racismo, de alguma forma de preconceito? Eu acho que o racismo me seguia. Eu comecei a estudar, já agora, a pior coisa que existe é você ter letramento racial. Isso te persegue. Ter o quê? Letramento racial. Começar a estudar racismo, os efeitos, tudo isso é... Não vou dizer que eu me arrependi, porque eu aprendi muito, mas isso não me deixava viver em paz. Por quê? Porque eu estava constantemente a ver coisas que eu não queria ver. E muitas vezes eu não podia sequer nem me defender, não podia sequer responder àquelas coisas. E não era só coisas comigo, era coisa com outras pessoas também. Mas o estudar não serve para você exatamente abrir os olhos para isso? Sim, mas eu abri os olhos até demais. Às vezes a ignorância é a melhor ficar amiga. prejudicial para mim. Acha? Sim. Eu comecei a me sentir muito mal porque eu via racismo em tudo. E não era porque não existia. Mas eram coisas que antes eu não sabia, então para mim aquilo não era nada. Eu não vivia a minha vida em paz. Eu levava aquilo muito a sério. Eu comecei a ficar sozinha. E eu via que eu me tornava uma pessoa cada vez mais chata, mais insuportável. Não é para aquelas pessoas que cometem racismo, mas para as pessoas que viviam ao pé de mim. Porque muitas pessoas não sabem a maior parte das coisas. Tipo, o racismo é um tema vasto, são muitas coisas. Que tipo de situações é que tu vivias que as pessoas à tua volta não davam conta, mas tu sabias que era racismo? Isso já foi na escola. Por exemplo, eu era a única... Na escola, em Cabo Verde? Aqui. Não, cá em Cabo Verde não se sente já racismo. aqui. A pessoa que vive em Cabo Verde vive numa bolha Sim. relativamente ao racismo. Nós não sentimos porque, pronto, não existe ali. Mas quando eu cheguei aqui, eu era a única negra na minha turma. Uma turma de portugueses. Só o fato de eu ser a única negra, aquilo já me incomodava. Porque eu não sei. No início eu não conseguia... Por que você diz que já me incomodava? Como se não incomodasse, parece que incomoda mais você do que aos outros. Exatamente. Mas isso não é contraditório? É assim, eu nasci e cresci em Cabo Verde, um país onde a maior parte... Você sentia dificuldade em se adaptar a essa realidade? Foi muito difícil para mim. Eu acho que isso
também foi me ajudou muito para construir quem eu sou hoje, mas durante muito tempo foi muito difícil. Mas essa dificuldade de você se adaptar a uma turma só de brancos também não pode ser classificado como uma forma de racismo? Não, porque eu tentei me integrar, eu tentei entrar ali e viver como E você qualquer sentiu uma pessoa. resistência das outras Sim, pessoas? me senti rejeitada, senti mal, e foi exatamente por causa disso que eu me sentia mal, porque antes eu pensava, o problema era eu. Só que quando eu entrei já na praxe, que é um movimento lá da escola, que eles dizem que é para integrar os alunos que vêm e tudo mais, me sentia cada vez mais excluída. Não sofria racismo diretamente ali, mas eu me sentia excluída. As pessoas não queriam chegar perto de mim, sempre que falavam comigo era com muito cuidado, porque achavam que eu ficava mal com tudo. Se a pessoa tem cuidado em falar contigo, é porque a pessoa sabe que, pronto, que não é inocente, né? Que qualquer hora pode fazer uma coisa que eu posso não gostar. Então eu entrei naquilo com o objetivo de integrar, porque eu sou a única negra na turma. No início eu nem ligava para aquilo de única negra. Cheguei ali no primeiro dia, toda a gente era amigo de toda a gente. E eu fiz questão de não chegar atrasado justamente para não ficar sozinha. E sentar na primeira fila da cadeira. Eu cheguei ali, sentei, toda a gente era amigo de toda a gente. Eu fiquei a pensar, será que eles já eram tipo da mesma turma e entraram aqui? Porque são todos amigos um do outro. Eu gostei dessa turma, o primeiro dia. Só que eu fiquei ali ainda com medo de chegar nas pessoas, e eram pessoas mais jovens do que eu, pronto. Na época eu tinha mais idade do que eles, e também eu achava que isso também era um bocadinho, dificultava um bocadinho. Então eu comecei a aproximar um bocadinho, vi as pessoas que estudavam assim, talvez eu me aproxime daquela pessoa. E sempre que eu chegava era sempre, tipo, me empurravam. De uma certa forma me empurravam. Me rejeitavam, e eu sentia mal todos os dias por causa disso. Eu saía no intervalo, eu ligava para o meu namorado todos os dias. E eu fingia que estava tudo bem no início. Calma. É outro, Madrid. Só. Não. Aquele não morreu. Aquele que ficou. Já é outro. Também. Aquele não morreu. Aquele quase me matou e eu matei antes, pronto. Ok. Quando eu cheguei aqui, eu comecei um relacionamento, que é o relacionamento que eu ainda... Não, volta. Ninguém quer saber do relacionamento. Volta para a história que estava interessante. Você se sentia rejeitada? Eu me sentia rejeitada. E eu, todos os dias no intervalo eu ligava para o meu namorado, pronto, para ver se ele me consolava um bocadinho. E se eu não sentia o tempo a passar. A procura de apoio, sim. E ele sempre me dava muito apoio, porque ele estudou cá no ensino secundário, já está aqui há mais tempo, então ele sabe mais ou menos como lidar com isso. Então ele sempre falava, pode sempre me ligar, mas não fica com ninguém para não ficar sozinha, só para não ficar sozinha. Tenta te integrar, não fica a pensar muitas coisas, mas tipo, se sentires que não és bem-vinda, tipo, é só recuar. Tens a minha aqui e tens os outros colegas que são da residência onde eu vivia. E eu tentava sempre que eu ia, eu saía machucada, sempre que eu ia, eu saía machucada. Eu participava de trabalhos de grupo, não? Faziam jantares, saíam para discoteca, essas coisas. Fraternizavam. Certo. E sempre que eu ia, chegava em casa muito mal. Chegava sozinha, porque eles sempre acompanhavam as pessoas, mas a mim nunca ninguém me acompanhava. Eu me sentia mal. No meio da discoteca, imagina sentir sozinha no meio de uma discoteca. Tem muitas pessoas. E Houve algum momento em que isso começou a mudar? Houve algum momento em que isso começou a mudar? Sim, porque eu escolhi um outro ambiente. Eu vi que aquele ambiente não era para mim, e eu comecei a andar com pessoas que me sentiam bem. Mas se eu estudasse com você, eu não podia te levar em casa porque você tinha namorado. Não podia me levar em casa, mas nós podíamos sair. Como amigos. Madrina. Mas você saía com os meninos lá, os branquinhos. Sim. Nós saíamos. Mas não era natural, não fluía. Não fluía, nem da parte das meninas, nem da parte dos meninos. E dos meninos eu acho que até é pior, porque eles faziam questão de colocar uma linha assim. Uma barreira. Porque eles são educados e com quem eles querem, eles são simpáticos. Então, se calhar, eles ficavam com um bocadinho de medo de eu perceber que aquela simpatia ou educação era mais que alguma coisa. Pelo menos foi o que eu percebi. Mas, pronto, quando eu senti que aquilo não era o meu ambiente e tudo mais, eu até tive umas 2 discussões com
com eles por causa disso, saí do ambiente em que eu estava. E havia uma única pessoa que era muito boa comigo, que é o meu padrinho de praxe, até ainda nós temos uma boa relação. Mas pronto, eu não podia ficar ali somente por uma pessoa e eu não via ele sempre e ele era meu superior na praxe, então não tínhamos aquela relação mais... E aí você entra na faculdade para estudar, para ser solicitadora e começa a perceber no que você estudava uma série de formas de racismo, digamos assim. Certo. E também de misoginia, ou seja, pelo fato de ser mulher também o preconceito que existe. É muito. Porque eu fui fazer o curso porque eu gostava muito da justiça, do direito, porque quando um jovem entra nesse curso acha que vai mudar o mundo. É a mente, tipo, nós vamos mudar o mundo, eu vou fazer isso. E o primeiro dia de aula, quando eu cheguei, ouvi uma frase que eu nunca mais vou esquecer. O professor disse assim, nem a justiça é justa. Eu disse, porra, onde é que eu vim parar? Eu pensei que a justiça fosse justa. E ele começou a explicar o porquê da justiça não é justa. Ele disse assim, nós temos uma turma inteira e chega uma pessoa aqui agora dá 10 mil euros para dividir a turma. E tem uma pessoa aqui que está a passar por uma dificuldade, tem problemas de saúde e precisa muito desse dinheiro. Nós, a turma, resolvemos unir todas e repartir. Pronto, toda a gente dar aquele dinheiro para aquela pessoa, doar aquele dinheiro. A justiça... Pronto, indo para a linha da justiça, isso não é justo, porque o dinheiro foi dado para repartir a turma toda, não para uma pessoa. Mas se formos levar pela emoção, nós vamos doar aquele dinheiro porque aquela pessoa precisa. E esse exemplo ficou na minha cabeça. Mas não pode ser considerado equidade em vez de justiça? Sim, mas isso tudo está dentro da justiça. Tipo, aquele momento em si, nós estávamos a falar da justiça. Pronto, a equidade, tratar os outros e os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente, mas aquilo não era equidade, era igualdade, toda a gente ali dentro e precisávamos repartir aquele dinheiro. Eu comecei a sair, aí começou a entrar uma outra questão, não era só adaptação, mas também, Tairine, se calhar escolheste o curso que se calhar é o curso que querias fazer mesmo. Fui, o primeiro ano correu bem, fora a adaptação correu bem. E fora também o que eu sentia dos professores, porque o racismo não era somente com os colegas, eram os professores também. Eu ouvia coisas que eu não queria ouvir, eu tinha medo de falar por causa do meu sotaque, sentia muita vergonha, muito receio de falar. Mas estás à vontade agora. Claro. Agora, você se formou? Sim. Ela agora é solicitadora. Se alguém disser alguma coisa, ela vai ter um processo em cima. Para quem está assistindo no Brasil, o solicitador é mais ou menos a mesma coisa que oficial de justiça. Para quem não sabe o que é solicitador aí. E pronto, continuando, quando eu ia, tipo, eu sentia que o racismo não era... Eu sentia que as pessoas que eram responsáveis para nos mostrar o significado de justiça e tudo mais eram as pessoas que nos faziam sentir injustiçadas. Isso também é que me fazia sentir um bocadinho mal por causa do curso que eu escolhi e eu pensava, se calhar era melhor eu ter ido para a comunicação e multimédia, que era uma coisa que não havia nada ali de burocracia, essas coisas, e em vez de fazer solicitadoria. E todos os dias era a mesma coisa. Eu não gostava de ir para a escola, não, por causa disso. Eu contava as horas para sair, para ir para casa, que era bem perto. Não, eu vivia numa residência em que a maior parte das pessoas que viviam ali eram estudantes palopes. Sim, havia uns portugueses, uns brasileiros, mas a maioria eram os palopes. Aí eu me sentia em casa. Eu acho que é a única parte que eu sinto falta, que eu sinto saudade de Beja, é aquela parte de estar com os meus filhos. Você foi lá para o Alentejo. É, lá para o Alentejo. Deixa eu explicar por que eu... É um meio ainda mais fechado. Mais fechado, é mais diferente pequeno. de Lisboa. Lisboa as pessoas já estão com a mente mais aberta, já convivem mais conosco, já sabem muitas coisas. Mas Alentejo eles são bem fechados e a maior parte das pessoas são pessoas mais velhas. Mas chegando onde você chegou e olhando... Chegando onde você chegou e olhando para trás, você não acha que tudo isso foi uma provação? E também você deve ter aprendido muita coisa com o anti-exemplo? Porque normalmente as pessoas focam no exemplo. Ah, isso é um belo exemplo. Mas às vezes o anti-exemplo, os erros que as pessoas cometem com nós próprios, serve também de lição. Serve também de, entre aspas, ao contrário, exemplo. Você hoje não vê a vida de uma forma muito diferente do que aquela miúda que chegou na pandemia? Você hoje não olha para uma senhora de limpeza com uma forma muito mais respeitosa e carinhosa do que a maioria das pessoas? Você hoje no seu trabalho não consegue ter
digamos, empatia maior e até desenvolver um trabalho mais voltado para as pessoas de cor em função de tudo que você passou? Exatamente, eu acho que eu precisava passar por isso para ser a Tairine que eu sou hoje. E eu me orgulho muito, é por isso que eu digo que a minha competição é com a Tairine de 5 anos atrás, eu não estou a competir com ninguém. E eu sinto que essa Tairine de 5 anos atrás está assim orgulhosa. As coisas mudaram, não consegui fazer tudo o que eu tinha para fazer e está tudo certo. Eu vou continuar a tentar e tudo bem. Mas nós precisamos... Mas também aí entra uma outra questão. Eu acho que nem sempre precisamos passar por muito sufoco para ter a vitória. Nós romantizamos muito essa ideia de que nós precisamos passar por muitos perengues, precisamos sofrer para vencer, mas nem sempre... Mas você é a prova disso. Eu sou. Faz parte da vida, né? Exatamente. E por isso que eu digo, eu aprendi com isso e eu vou fazer de tudo para que não passe pela mesma situação. Eu não estou a dizer trabalhar, vou sempre trabalhar, e se eu mudar de país agora, eu vou ter que começar tudo de novo. Preciso te fazer uma pergunta muito indiscreta. Sim. Qual é a sua idade? Vou fazer 27 agora, em maio. 27. Certo. Como é que você vê, de uma maneira geral, a turma da tua idade? Eu digo de uma maneira geral, né? Quando está mais preocupado com likes na internet, quando está mais preocupado com o iPhone 16 Pro, quando está preocupado com a cor do verniz que saiu agora, né? Essa história de influencers e tudo. Como é que você vê a malta da tua idade? É uma coisa que eu tenho dito muito. Eu acho que nós estamos a evoluir e as pessoas, e a nossa mentalidade está aí para trás. Pelo menos das pessoas da minha era. Digamos assim, eu vejo que hoje em dia as coisas interessantes já não interessam mais aos jovens. São coisas Me dá um exemplo de uma coisa interessante que já não interessa mais aos jovens. Por exemplo, agora eu faço um live sobre racismo, que é uma coisa que eu passei, que muitas pessoas passam, que todos nós passamos. Ninguém quer ouvir. Os jovens não querem ouvir isso. Mas se eu chegar agora com um tema, eu começar a falar muitas coisas fúteis agora num live, vai ter 10 mil visualizações, porque é isso que as pessoas querem ouvir. Eu digo isso porque eu estou a fazer lives sempre, e houve uma época, faz 2 semanas atrás, que eu fiz um live justamente no dia em que uma outra pessoa fez um live, em que o tema... Pronto, não era um tema desinteressante, era um bom tema, mas as pessoas agora é fofoca, é tudo aquilo... São coisas fúteis que não nos agregam nada na vida. Não agrega nada. E muitas pessoas entravam lá no meu live e falavam assim, esse live não está nada interessante, eu vou para o outro. Vai lá para outro live. Por que não fazes isso? Por que não fazes aquilo? E eu fiquei a pensar, eu estou aqui a falar uma coisa tão interessante, um tema tão importante, que pode servir para todas as pessoas de todas as idades, e as pessoas vêm aqui e dizem para eu ir lá para o outro live porque está mais interessante. E qual será o assunto do outro live? E o assunto era uma pessoa do job, eu não sei se vocês já conhecem essa expressão, porque para mim é nova. Sim. A dar aulas de como é que ela trabalha no job. Você sabe o que é uma pessoa do job? Não. Eu também não. Eu também não. Como é que eu vou dizer sem chocar as pessoas? Não faz, claro. O job hoje é o que antigamente era a prostituição. Ok. Só que hoje, não é? Tudo é permitido. O que era errado antigamente agora virou o certo. E o que era certo antigamente agora é o errado. Os jobs são essas meninas que fazem programas, que têm perfil no OnlyFans. Exatamente. Que ganham o dinheiro do sexo. Ok. O que era antigamente chamado de São prostituição. trabalhadoras do sexo. Sim. Me corrija se eu estiver errado. Não é É que os meus colegas vivem em outra dimensão. É isso mesmo. Eles vivem num mundo cor-de-rosa. Não, nós já conseguimos coisas interessantes, então nós chegamos até aí. Sim, mas às vezes é preciso saber um pouquinho de tudo para se viver nesse mundo podre. Peraí, que ela não acabou ainda de contar a história. Então, você perdeu em audiência para a menina do jovem. Exatamente. E quando eu saí do live, eu perguntei para uma outra pessoa se sabia qual era o tema do live. A pessoa me disse, eu disse assim, não, vocês estão a gozar. Eu estou aqui a falar de uma coisa tão séria e as pessoas vêm aqui falar para eu acabar com a live, para eu ir participar da outra, que a outra está mais interessante porque estão a falar de coisas do job. Em que mundo nós estamos? Eu acho que eu sou um bocadinho antiquada ou eu não sei o que é. Porque eu vejo coisas hoje em dia que para mim não é normal, mas para as pessoas da minha idade é uma coisa normal. Eu fico a pensar, o que é que se passa na cabeça dos jovens? Job. Mas job. Mas peraí, o que é job a sério? Não, job de trabalho, né? De vida, de labuta. Você tem miúdas aí, só porque mostram a
peludinha, faturando milhares e milhares de euros por mês. Milhares e milhares de euros por mês, sabe? Aí o problema é que a malta nova vê aquilo como exemplo. Exatamente. E começam a perceber que mais vale mostrar a peludinha, quando ela é peludinha, mais vale mostrar a peludinha do que enveredar pelos estudos, do que ser um bom profissional. Os valores hoje em dia estão completamente... Mas isso tu vais muito como é que a sociedade vive hoje em dia, que quer resultados rápidos e quer coisas rápidas e não pensa no longo prazo, porque isso até pode dar dinheiro agora, né? Mas e daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, como é que elas vão ser vistas? Como é que elas vão ser lembradas? Né? Eu sei que a pessoa não pensa nisso. Mas o problema é que elas investem. O que você leva um mês para ganhar? Certo. O que mas você isso leva é bom ano? enquanto Não, tu tens 20, isso é 30 bom, anos. isso é Mas daqui maravilhoso. a não sei quantos anos. O problema é que não se pensa lá na frente, só se pensa no agora. Eu tenho pena de não ter uma peludinha, porque se eu tivesse uma peludinha, eu tava ganhando muito dinheiro mostrando a peludinha. Entendeu? O problema é que elas ganham num ano, ou melhor, elas ganham num mês o que muita gente trabalhando Entendo, decentemente sem dúvida. não ganha num ano. Deixa isso para o próximo episódio. E aí investem, compram imóveis, investem em muita coisa e garantem o futuro com a peludinha. Então, olha, anota aí o produtor para um dos próximos episódios vai ser sobre isso. Até que ponto é que vale, Não, né? temos que trazer aqui E a questão dos valores morais. uma menina, um rapaz do job. Do job. Do job, é. Produção, Tá bom. traz aqui um job. Tayane. Tairine. Já deve ter confundido muitas vezes com a Tayane. Fica só Tay. Então, tudo que faz é com propósito, certo? Exatamente. Aliás, o tema do podcast é passarela com propósito. Então, tendo esse propósito aliado a... Tá bom, jovem. Mão dadas. Falando mais sobre isso. Podia não saber. Madrinha tá com umas cenas... Madrinha tá com umas cenas muito estranhas. Eu acho que isso tudo surgiu, é como o JP acabou de dizer. Conseguiu. Isso tudo surgiu. Eu sou do job, pô. Certeza? De acordo com as experiências que eu passei, que eu tive que passar no passado, pronto. É como eu disse antes, quando eu cheguei aqui, eu precisei de ajuda para adaptar na sociedade, a escola, o ambiente acadêmico, e eu comecei a ver isso de uma outra forma, comecei a ter mais empatia e pensar nos que vêm, como é que vão fazer. Então eu, junto da minha irmã, de vez em quando as pessoas chegavam até nós, pediam ajuda, eu preciso me matricular numa escola, preciso fazer inscrever numa escola para vir estudar para cá, como é que eu faço? Ajudávamos, só que isso começou a ir num ponto é que nós já não conseguíamos mais ajudar as pessoas, porque consumia muito tempo e passávamos muito tempo a fazer aquilo. E então a minha irmã pensou, por que que não criamos um projeto onde podemos ajudar e ao mesmo tempo trabalhar nisso e pronto, de acordo com as nossas experiências que nós já tivemos. Foi assim que nasceu a Associação Mãos Dadas, uma associação que agora faz ponte entre as instituições portuguesas e os alunos, os estudantes de PALOP. Pronto, agora estamos a trabalhar mais ativamente com os cabo-verdianos, mas trabalhamos com o PALOP inteiro. Então são estudantes que chegam até nós, pais que chegam até nós, querem inscrever os estudantes para estudarem aqui em Portugal. Como sabemos, o ensino aqui é mais avançado e tudo mais, também as condições são melhores. Então vem para cá e nós estamos ali para dar aquele apoio sempre na inscrição, com a documentação, que é sempre uma burocracia muito, são muitas coisas, e então damos esse suporte hoje em dia. Mas, por exemplo, quem está nos assistindo em África, ou até, para quem não sabe o que é PALOP, no Brasil, por exemplo, PALOP são os países de língua oficial portuguesa, são os PALOPs. Quem está nos assistindo em África, como é que a tua associação pode ajudar e como é que a pessoa entra em contato? É só entrar em contato com a nossa página, nós temos página no Facebook, no Instagram, entram e... Como é que chama? Qual é a página? Associação Mãos Dadas. Que é Associação Mãos Dadas. Entram em contato e dizem queremos fazer uma inscrição, nós trabalhamos com licenciatura, mestrado, formações profissionais, mas no momento estamos mais focados no ensino profissional. Há quanto tempo já tem a associação? A associação oficialmente só tem 2 anos, mas nós começamos a trabalhar isso há muito tempo, mais ou menos uns 5 anos. E vocês são muito procurados? Graças a Deus, sim.
Agora, antes nós só são pessoas que chegavam até nós através de fulano e ciclano e nós fazíamos inscrição. Hoje em dia temos que Sua fazer. tia que arruma emprego para todo mundo, manda gente. Costuma mandar gente para a associação também? Sim. Ela manda. Ela e não só, né? Os outros familiares e tudo mais. Mas hoje em dia precisamos fazer uma candidatura porque, pronto, o público é maior e não conseguimos dar resposta a toda a gente. Então fazemos uma candidatura, avaliamos, pronto, tem a questão da nota, tem a questão da localização, porque nós trabalhamos com escolas, temos parcerias com várias escolas portuguesas, tanto aqui em Lisboa como no Norte e no Sul, e a maior parte deles vem já com um apoio, tem um subsídio de alimentação ou de alojamento, e vem porque nós queremos que eles venham, mas também não é só vir, é vir e ter um apoio mais ou menos para se adaptarem melhor. Que você não teve. Exatamente, que eu não tive. Então, como eu disse, eu usei a minha experiência e a experiência da minha irmã também, e juntamos isso porque não fazemos uma coisa que Sua irmã faz o que na vida? A minha irmã é contabilista. Solicitadora, você, sua irmã é contabilista. E o seu irmão, o Luiz? O meu irmão ainda está a estudar. Ah, é novo? Na área da informática, sim, é novo. Mas qualquer dia está aí ajudando vocês também, né? Ele já está a ajudar, na verdade ele já está a ajudar, porque às vezes, por exemplo, em agosto, julho é a época que nós temos mais trabalho. Então precisamos de pessoa que... Porque embora seja um trabalho sazonal, não é sempre, mas é a época que nós temos mais trabalho, precisamos de pessoal para nos ajudar, porque é muita procura. É muita procura, são muitos alunos, são muitas escolas, e muitas vezes não conseguimos lidar. A minha irmã já trabalha como contabilista, eu hoje em dia, graças a Deus, trabalho somente com a associação, o que é uma grande... Pronto, também trabalho como influencer, mas não é como associação. E o meu irmão também de vez em quando dá um apoio, dá uma mãozinha, então isso já é muito bom. O trabalho já fica na família e isso também é muito bom. E ainda trabalhas no mundo da moda, ativamente? Sim. Não. Eu ainda estou agenciada, ainda tenho uma agência, mas faz muito tempo que eu não faço um trabalho porque não tenho conseguido. Porque são castings de uma hora para outra, é fazer isso, é fazer aquilo. E eu acho que eu tenho outras prioridades. Pronto, a moda e isso vai ser sempre a minha paixão, mas eu não vou poder viver de moda para sempre e eu preciso construir uma outra coisa que seja algo que mais para frente eu posso pegar. Tá aí, estamos quase a chegar mesmo no final, vou dar a sua oportunidade aqui. Essa sua aventura da vinda de Cabo Verde para cá, já faz quanto tempo? Você veio há quantos 5 anos. E como é que você ainda mantém o sotaque cabo-verdiano? Eu acho que eu nunca quis mudar. Porque eu tive a chance. Eu convivia somente com portugueses. A minha colega de quarto também falava português. E eu podia mudar, mas eu acho que isso é o bonito. Isso é o diferente. É o nosso sotaque e ponto final. Pois é. Ele nasceu cá e está a dizer. É verdade. Nasceu no Porto. Olha, eu gostei imenso porque nós tivemos a oportunidade de se conhecer há uns dias atrás na RTP África e eu olhei para ti, não, olha, a Thay é Miss, trabalha no mundo da moda e tudo aquilo que eu vi aqui não foi a Miss, foi a Thay pessoa e eu amei ver isso e saber, né, a tua idade e tudo aquilo que tu já estás a contribuir e a consciência social que tu tens é incrível. Para rematar uma última pergunta, qual é que é o teu maior propósito na vida? O meu maior propósito, eu acho que acabo por responder na mesma pergunta do que me fizeram no início, é ser uma pessoa que... Eu acho que é uma pergunta difícil já agora. Eu sei. Porque eu tenho muitas coisas para responder, então eu preciso me organizar para responder uma coisa. Se tu pudesses, neste momento, deixar tivesse diante de uma multidão e com todas as suas facetas de miss, de estudante, da associação e pudesses só deixar uma única mensagem ao mundo, qual é que seria? Precisamos ser empáticos. Ninguém consegue viver sozinho. Nós somos o que somos porque ontem fomos o que... Eu já esqueci. Aquela... O propósito. Não, Ubuntu, não é? Nós somos porque tu és. Sim, eu sou porque tu és. Sim. Exatamente. Eu acho que... Ubuntu, yeah. Nós somos porque tu és. Eu acho que se hoje eu sou a Tairine que eu sou hoje, é porque teve contribuições de várias pessoas. Então hoje, se eu pudesse escolher um caminho, seria sem dúvida ajudar as pessoas. Trabalhar e ajudar as pessoas ao mesmo tempo. Porque como dizem, quando trabalhamos com coisa que nós gostamos, não sentimos que trabalhamos, né? E isso é muito prazeroso para mim e é gratificante. Vamos para as perguntas da praxe, mas hoje eu vou fazer de forma diferente, tá bem? Thay,
vais ter que responder na ponta da língua. A rubrica vai ser na ponta da língua. Rápido. Ok. Vamos embora. Um lugar que te inspira. Moé. Moe. Boa. Como defines a vida em uma palavra? Liberdade. Um livro que te marcou. Pai pobre, Pai rico, pai Primo. pobre. pai rico, pai pobre. Não é primo rico, primo. Não. É pai rico, pai pobre. Portugal em uma palavra. É acolhimento. Não porque os portugueses são acolhedores. Eu senti acolhida pela minha família, mas pronto. É o que veio na cabeça. É o que Ok. veio. Para fechar, olhando para trás, que conselhos darias a Thay hoje em dia? Não desista, continua, que daqui a 5 anos vais estar muito orgulhosa do caminho que estás a seguir. Boa. Malembão, agora é contigo, no caso, né? Não, eu só tenho agradecer a sua presença e lamentar profundamente não ter estudado com você, porque se eu tivesse estudado com você, você nunca voltava sozinha para casa. E também aproveitar e te oferecer aqui um chocolatinho, não é um chocolatinho qualquer, é o melhor chocolate do mundo, da Chocolate Boutique, tá? Que é a nossa patrocinadora, e todos os convidados saem daqui mais docinhos com chocolate da Chocolate Boutique. E você também, quando tiver para fazer a sua festa de casamento ou algum evento, você pode entrar em contato com a Cleo Eventos, tá bom? Que é a nossa patrocinadora também, e ela organiza qualquer tipo de evento, tá bom? Casamento, divórcio, enterro de sogra. Ela tem festa para tudo lá com a Cleo Eventos, tá bom? E Agora, agradecer a não sua sei se presença. isso não será um problema, porque eu sou uma pessoa muito doce, então comer chocolate Vai- deixa mais Olha, doce. Isso Vai- deixa mais de comer doce. chocolate, Vai estás à vontade. Vai ser bota e mel. Vai ficar mais doce ainda. E agora, a última pergunta, né? Que tu vais deixar uma pergunta para o próximo convidado, a próxima convidada, que nós também não sabemos quem é. E tu vais deixar uma pergunta para aquela câmera, vais dizer o teu nome e vais deixar uma pergunta. Olá, eu sou fulana de tal, e a minha pergunta... Ok. Olá, eu sou Tairine da Veiga e a pergunta de hoje é o que nunca abririas mão? Boa, valeu a pena pensar, né? Boa pergunta. Bem, obrigada. Foi incrível, eu gostei imenso e acho que tens assim, um contributo enorme para a nossa juventude, né? Para os dias de hoje, que muito precisa de apoio, por isso, obrigada pela tua contribuição, tanto para o mundo como aqui. E é isso, não sei se querem dizer alguma palavra final, vocês? Estamos todos de mãos dadas. Você que é pai e mãe, põe aqui o episódio da Tairine para os seus filhos verem, entendeu? Se você tem filho que está em casa há 30, 40 anos e não sai daí, põe o episódio da Tairine para Aliás, eles verem. acrescento, Malemba é um episódio, ou é um podcast super socioeducativo, por isso os pais, os filhos, os avós, os bisavós, tetravós, sentem-se à mesa e assistam, que vale muito a pena. Tá bom? Sem dúvida. Por isso, encontramos daqui a 15 dias para mais um episódiozão. Queres dizer Ela alguma quer coisa? falar alguma É. coisa? Eu só queria acrescentar aqui, eu agradeço pelo convite, foi muito importante. Para mim não foi um podcast, uma entrevista, foi uma conversa, me senti muito à vontade, isso é muito importante. E eu gostaria de ter mais e mais experiências, ou seja, que nos encontrássemos em mais palcos, porque este aqui também é um palco, né? Foi muito importante para mim estar a partilhar. Eu também aprendi algumas coisas, principalmente que eu saí daqui com um apelido, né? A menina de vestido amarelo. A Miss do vestido A Miss do amarelo. vestido amarelo, gostei muito. E é isso, muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Agora sim, Petra, é hora de encerrar. Obrigada, vemos daqui a 15 dias para mais uma conversa super socioeducativa, ou seja, com muitas aprendizagens e partilhas. Até lá, malembe, não levem a vida tão depressa. Malemba, vencemos a distância e unimos os povos. Tchau, tchau. Tchau.